Oi. Oi. É porque o app não tá... Ah, tá, já sei. Pronto. Então, aqui é ao vivo agora já para a paróquia. Esperar o povo começar a entrar, tá bom? Eles já estão vindo. As pessoas vão começar a participar da nossa live hoje. Boa noite, povo. Boa noite, gente. Boa noite, Débora. Boa noite. Boa noite, Ailton. Ah, que bom que o som tá bom. Fico feliz de saber disso. Eu ia perguntar agora. Boa noite, Eunice. Boa noite, Eliane. Boa noite, Cláudia. O povo estava aguardando a live, porque já vieram correndo. Boa noite, Ju. Boa noite, Marinete. A Débora disse que está correndo para casa para ela não perder essa live, porque ela quer ver, porque é muito importante para ela. Oi, Juliana. Boa noite. A Débora fez um comentário que ela gostou das cores de hoje. As cores são culpa minha, eu estava brincando com um aplicativo agora, Oi? entendeu? Eu estava brincando com o aplicativo e descobri como que trocava a cor aí. Culpada. Boa noite, Terezinha. Boa noite, dona Denise. Boa noite, Cristiane. Mais uns 2 minutinhos e a gente já começa, porque hoje o assunto é muito importante e hoje a gente está, né, encerrando o nosso ciclo de palestras. Foi uma semana com vários assuntos bem importantes para ser tratados, né? Cada dia foi uma novidade, foi muito interessante. E hoje a gente, né, vamos encerrar esse ciclo falando, né, sobre alimentação, que é muito importante para todos nós. Boa noite, tia Ilma. Tudo bem? Boa noite, Jefferson. Oi, Sherlane. Boa noite. Tá falando as meninas lindas, ó. Até fico feliz com o menino agora. Então vamos começar, né? Primeiro vamos pedir ao nosso Senhor, né, que nos abençoe nessa noite, que abençoe a Dayana, né, que ela vai estar apresentando para a gente, passando o quão importante é falar sobre alimentação. Pedimos que o Senhor possa enviar o seu Espírito Santo para ela, dar calma, sabedoria e discernimento, né, e abrir nossos corações, nossos ouvidos para tudo que tenha sido dito sobre hoje. Vamos pedir a intercessão da mãezinha. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Então, gente, como eu já, né, comecei a falar com vocês, essa aqui é a Dayana Kelly. Ela participa da Igreja Católica, né, mas não da nossa comunidade. Ela é mestre também. E hoje ela vai estar falando um pouquinho para vocês sobre alimentação, espiritualidade, e eu vou deixar ela estar se apresentando, tá bom? Então, boa noite, Dayana, fique à vontade, a casa é sua. Boa noite, Clarice, boa noite a todos que já estão aqui, muito obrigada pela acolhida.
Que responsabilidade, né? Ser a que está encerrando a semana. Mas, assim, de certa forma, vem agora, eu já posso pegar uma pincelada de tudo que foi falado ao longo desses dias. E espero que eu possa contribuir aí para todos, né? Para essa semana, que foi uma semana muito boa mesmo. Consegui participar de todas as lives que aconteceram. Então, parabéns à paróquia, né? Parabéns, Débora, que foi quem me fez o convite, e todos vocês envolvidos aí nessa semana, que foi muito proveitosa mesmo, acredito, para todos que participaram, né? Então, eu sou, como a Clarice já falou, meu nome é Dayana Kelly, eu sou nutricionista, sou formada há 12 anos e meio já pela UERJ, e atualmente, assim como a Débora, trabalho também na Secretaria de Segurança Pública. Lá eu atendo adultos, né? Eu acabo trabalhando com adultos, mas o meu público de trabalho mesmo, que eu amo de paixão, coraçãozinho, como as pessoas fazem hoje em dia, é o público materno-infantil. É trabalhar com mulheres grávidas, né, crianças, enfim, esse é o público que eu gosto de trabalhar. E aí, nessa proposta de hoje, né, de falar sobre alimentação e espiritualidade, né, não só em tempos de Covid, que foi uma coisa que tanto a Débora quanto a Cláudia falaram no primeiro dia, é pensar em alimentação como algo permanente. Né? E aí eu já vou poder fazer um link com com todas as pregações, né, palestras que aconteceram ao longo dessa semana, né? Como quando o padre Renan falava lá no terceiro dia, né? Na importância de nos aplicarmos sempre na nossa vida de oração, no objetivo que a gente tem de um dia alcançar o céu, né? Então, também para a nossa saúde, para o nosso corpo, a alimentação tem que ser algo, cuidado com a nossa alimentação, deve ser algo constante, e não apenas momentâneo, não quando a gente está assustado por conta de uma pandemia. Né? Como a Débora falou no segundo dia, é normal termos medo, é normal nos preocuparmos, mas é entender que é tudo que a gente vem se alimentando ao longo de uma vida, e o que a gente pretende a partir de agora, é que vai fazer diferença no nosso sistema imune, para que, uma vez que a gente contrai o vírus, se isso acontecer, a gente tenha capacidade de combater. Então, muitas pessoas me perguntam, mas o que eu como? Não, entender, em primeiro lugar, a alimentação não vai evitar que alguém seja contaminado. Mas, uma vez que a contaminação aconteça, se você tem um organismo que está provido adequadamente de todos os nutrientes para que o corpo funcione adequadamente, incluindo o sistema imunológico, essa pessoa tem mais chances de conseguir passar bem pela doença. Era até também um ponto que o médico falava ontem, né? Muita gente correndo para comprar vitamina D, ômega 3. Esses nutrientes, né? Chegar na farmácia e comprar para tomar, primeiro que por conta própria, mesmo suplemento, ninguém deveria tomar nada por conta própria. Mas, pensando em, como foi o que ele falou, não é, se a pessoa estiver deficiente, tem necessidade de repor para que a gente normalize os estoques. Mas se a pessoa não estiver deficiente, não tem por que ela achar que ter um excesso de vitamina D, um excesso de vitamina C ou de ômega 3 vai ser melhor. Pelo contrário, os nutrientes eles precisam estar em equilíbrio no nosso corpo, né? Para que tudo funcione adequadamente. Então, a proposta no dia de hoje é apresentar para vocês o que seria uma alimentação saudável, uma alimentação adequada todos os dias da nossa vida e não somente no momento da pandemia. Eu vou começar falando de alguns conceitos, depois eu vou passar alguns slides, e aí a gente depois, né, no finalzinho, abre para as perguntas. Eu falo bastante, falo rápido, então se alguém estiver aí perdido, faz o sinal aí para a Clarice, para ela passar aqui e eu tentar dar uma pisada no freio, tá? Eu sei como é falar rápido, porque eu sou dessas que também eu sigo, gata quinta e vou embora. Então, começando aqui, pelo conceito de saúde, né? Então, saúde é muito mais do que ausência de doença. De acordo com o Ministério da Saúde, uma definição de 1946, saúde é o estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não apenas ausência de enfermidade ou doença. Então, e aí entra muito a palestra de segunda da Débora, quando ela falava, né? É normal termos medo, mas a gente tem que começar a prestar atenção quando esse medo fica excessivo a ponto de nos paralisar. Porque não basta estar na minha casa isolada, então não vou passar pela pandemia, mas ao final da pandemia eu estou com várias outras comorbidades, seja a nível mental ou mesmo agravamento de doenças crônicas, para quem já tem, como obesidade, diabetes, hipertensão, ou para quem não tinha e passar a ter essas doenças justamente porque no período de isolamento ela não contraiu o Covid, mas se deixou abater por vários outros cenários. Então, e aí, o que é o Ministério... Eu gosto sempre de fazer o link
com a alimentação, com a palavra de Deus. Então, hoje a gente vai usar algumas, eu vou estar falando de algumas passagens, que depois quem quiser anotar, enfim, mas depois também posso estar passando para a Clarice. Então, o que a OMS definiu lá em 1946, São Paulo já dizia, há muito tempo, lá para os Tessalonicenses. E aí, a primeira passagem que a gente pega hoje é Tessalonicenses 5:23, 1 Tessalonicenses, onde, na despedida para a comunidade, ele diz o seguinte: o Deus da paz vos conceda santidade perfeita, e que o vosso ser inteiro, o espírito, a alma e o corpo, sejam guardados de modo irrepreensível para o dia da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, assim, já muito antes, Paulo já tinha essa noção de que é todo o nosso ser que precisa estar em harmonia, que precisa estar, né, bem, para que nós possamos, até mesmo como cristãos, levar a nossa missão. Quando eu atendo os meus pacientes, né, eu sempre gosto de perguntar para eles. Eu pergunto quando é cristão, e aí quando eles falam, independente da denominação, né, quando eles dizem que sim, eu sempre pergunto. Aí eu falo, então me diz, qual é o primeiro mandamento da lei de Deus? Aí eles respondem, automático. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Aí eu falei, pois é, tá vendo esse finalzinho aí, o si mesmo, é desse que muitas vezes você está esquecendo. Então, cuidar da nossa saúde, desse corpo que é templo do Espírito Santo, também é um dever cristão. E muitas vezes nós estamos esquecendo disso, né? Então, e aí volta lá no primeiro dia, quando a Cláudia falava, a gente tem que parar, muitas vezes, de se colocar no papel de vítima e só arranjar desculpas para a gente não se movimentar, né? Para não fazer alguma atividade física. Se não gosta de musculação, não tem importância, faz o que você gosta, mas a gente precisa se movimentar todos os dias, assim na alimentação. Cuidar da alimentação é algo que deve ser diário e não só num momento específico. E aí, assim, a gente está num cenário atual que, embora as pessoas, os números de óbitos pelo Covid, infelizmente, estejam muito altos, a gente precisa entender que a gente não sabe quando, né? Isso Deus é que sabe, mas a pandemia, em um momento, vai passar. Mas as doenças crônicas não transmissíveis, o índice de morbimortalidade delas é muito alto, né? As pessoas morrem ou ficam incapacitadas por questões relacionadas a diabetes, a hipertensão, né? Então, isso a gente precisa ter um olhar cuidadoso. Eu lembro que logo assim que a pandemia começou, né, foi decretado no dia 13 de março, a questão do lockdown, e no dia 14 eu publicava, né, que assim, que justamente isso, a pandemia vai passar, mas e o cuidado, e agora todo mundo pensa nisso, não, vou me proteger, máscara, ótimo, esse cuidado que as pessoas estão tendo, esse olhar, né, para a própria saúde é importante, mas não pode ficar condicionado com a pandemia, a ponto de a pandemia passar e agora eu vou viver a vida loucamente e volto para os velhos hábitos. Então, é pensar que o cuidado com a minha alimentação tem que ser um cuidado diário, né? Obesidade, diabetes, hipertensão são doenças que chegaram e continuam. A pandemia vai passar, essas doenças vão continuar. E que cuidado, eu que sou hipertenso, sei que eu não deveria estar usando aquele temperinho pronto, mas continuo usando no meu dia a dia, eu estou tendo com a alimentação. Né? Que cuidado, eu que sei que sou diabético, sei que não posso estar abusando do doce, mas abuso mesmo assim. E aí eu sempre falo isso, né? Que depois as pessoas... Aí eu também nas minhas consultas. Aí quando eu estou em cima de uma cama, doente, Deus me abandonou. Nada disso. Deus fez a parte dele. Nós é que não fizemos a nossa. Então, só de transferir a culpa para o outro não é a solução do problema. Então, a gente tem visto que muitas pessoas estão entrando no grupo de risco justamente por conta da doença crônica. E aí a gente sabe que o nosso sistema de saúde é defasado e tudo mais. Mas até que ponto também eu já sei que, dependendo de um sistema de saúde que é defasado, eu estou contribuindo para evitar o máximo possível depender desse sistema de saúde. Né? Então, não, mas aí a lógica das pessoas mas eu vou morrer mesmo, né? Então vou comer. Tá, todo mundo vai morrer um dia. Mas aí, enquanto você está vivo, você quer viver com qualidade ou você quer apenas sobreviver? Né? E aí, volto lá no terceiro dia, quando o padre fala, né? De você pensar no 10 para poder tirar o 7. Se a gente já fica nessa lógica aí de, vou viver, não, vou fazendo um pouquinho, né? Gente, a nossa saúde vai ficar no prejuízo. Então, é normal, né, no momento desse de pandemia, eu querer ficar mais ansioso por conta da comida, né, e ter os extrapolamentos. Isso é normal, foi como a Débora falou, é normal a ansiedade. Agora, eu fazer disso um hábito, nós já estamos há 4 meses aí nessa história. Então, se eu penso, se há 4 meses eu estou usando a pandemia como desculpa para extrapolar na minha alimentação, para não fazer nenhum tipo de atividade física, nem que seja em casa, como eu fico no final? Então, vamos continuando aqui.
E aí, uma das coisas que eu quero também eu gosto de salientar a diferença entre a alimentação e nutrição. Muitas vezes as pessoas acham que é a mesma coisa, mas não é. Quero comer. E nem sempre o que eu escolho são opções, não é algo voluntário. Então, eu tenho aquele processo de hoje eu quero comer uma salada, hoje eu quero comer um McDonald's. Então, é um processo involuntário. É algo que acontece a partir do momento em que você colocou aquele alimento na boca, mastigou e deglutiu, aí, a partir desse momento, aquele alimento ele vai ser metabolizado, digerido pelo nosso corpo e pode ser... E aí os nutrientes que forem absorvidos vão desempenhar suas funções. Então, se você mandou para dentro, né, se você comeu, ingeriu alimentos que fornecem nutrientes verdadeiramente para o seu corpo, isso vai acontecer. Se foram, né, calorias vazias, e aí, de repente, você já pode estar prejudicando a sua saúde. Tá me ouvindo? Tá dando para ouvir? Porque eu tive a impressão de que deu uma congelada na tela. Tá me ouvindo, Clarice? Deu uma travadinha, mas agora voltou ao normal. Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Deu uma travadinha, mas agora voltou ao normal. Tá dando para ouvir? Então, continuando. Eu tive a impressão que... e lembrando também, enquanto eu no dia, tenham caridade conosco. Eu, pelo menos, nervosa por conta disso também. Por ser minha primeira live. Eu tive a oportunidade de fazer esse link. Voltou? Ótimo. Então, vamos seguindo. Então, como eu disse, o indivíduo obtém seus produtos para consumo. Então, eu posso falar. Agora, já a nutrição vai ser introduzido no organismo, onde ele vai ocorrer os processos de digestão, absorção, metabolismo e eliminação dos nutrientes. Então, se eu escolhi comer um hambúrguer do McDonald's, que tem praticamente nada de vitaminas e minerais, né? Tem só, como eu sempre também falo nas minhas consultas, arroz, feijão, carne, então aí penso pão com hambúrguer lá do McDonald's. Isso é como se fosse um tijolo. Só que uma casa, quando a gente vai construir uma casa, só o tijolo em cima do outro, a casa não se sustenta. Falta ali o cimento para dar a liga, para dar a junção naquele cimento, naquele tijolo. Então, a mesma coisa, a nossa alimentação precisa de vitaminas e minerais, que é o que vai dar liga no carboidrato, na proteína, no lipídio. Então, o hambúrguer do McDonald's vai matar sua fome e vai te fornecer carboidrato até demais, gordura até demais, proteína até demais. Mas vai estar faltando ali várias vitaminas e minerais essenciais para o funcionamento adequado do nosso corpo. Então, a máquina não funciona adequadamente. E aí, se a gente pensa na palavra de Deus, é a casa que, a hora que a gente come, se alimenta sucessivamente de hambúrgueres e outras coisas, é a casa que a gente edificou sobre a areia, em vez de edificar sobre a rocha. A nutrição é regida por 4 leis. Lei da quantidade, ou seja, para cada pessoa existe uma necessidade calórica específica, né? Então, a quantidade que eu preciso para manter o meu corpo não é a mesma que a Clarice precisa ou que qualquer outra pessoa que esteja ouvindo aqui a live precisa. A lei da qualidade. Então, não basta ter apenas quantidade. Então, foi como eu falei. Se a gente pensar só em termos de calóricos, digamos que eu preciso, a minha necessidade calórica seja de 2.000 calorias, não é menos do que isso. Mas só para o efeito da conta, então meio quilo de açúcar me dá 2.000 calorias. Com 500 gramas de açúcar, eu atinjo 2.000 calorias. Então, em termos quantitativos, eu atingi o que eu preciso. Agora, isso foi qualitativo? Teve uma boa qualidade? Não teve. Então, entra a segunda lei da nutrição, que é a lei da qualidade. Não basta só eu pensar na necessidade calórica do indivíduo. Eu preciso pensar na qualidade. Se eu estou ofertando todos os nutrientes necessários, todos os macro e micronutrientes necessários para a manutenção da saúde.
Aí entra a terceira lei, que é a lei da harmonia. Agora eu pensei quantidade, pensei na diversificação, mas existe a proporção correta. E aí, na hora que o nutricionista está lá montando o plano, ele vai pensar quanto de carboidrato, né? Que é onde diz que a dieta é low carb ou high carb, enfim, né? Quanto de gordura, quanto de proteína, a quantidade de micronutrientes, isso já é harmonia. E a lei da adequação, porque eu pensei na quantidade, eu pensei na qualidade, balanceei os macro e micronutrientes, mas para quem eu estou montando esse plano alimentar? É para uma gestante? É para uma criança? É para um idoso? Então, é para uma pessoa que está saudável? Para uma pessoa que está doente? Né? Para uma pessoa que está num leito de UTI por conta da Covid, vai precisar de uma nutrição que é integral, não vai estar comendo por via oral. Então, dependendo do momento em que aquele indivíduo está, seja ciclo de vida ou momento saúde ou doença, essa nutrição que é fornecida também tem que ser considerada. Então, essas são as 4 leis da nutrição: a lei da quantidade, qualidade, harmonia e adequação. Por último, né? E aí, se a gente pensar, a alimentação, e aí eu gosto de fazer um link com aquela passagem de 1 Coríntios 12, do 12 ao 21. De acordo com os princípios de uma alimentação saudável, todos os grupos de alimentos devem compor a dieta diária. A alimentação saudável deve fornecer água, carboidratos, proteínas, lipídios, vitaminas, fibras e minerais, os quais são insubstituíveis e indispensáveis ao bom funcionamento do organismo. Aí lá em 1 Coríntios, Paulo vai dizer, e aí eu vou pegar aqui a passagem mais uma vez. Deixa eu achar aqui. Quando ele diz o seguinte: com efeito, o corpo é um, e não obstante tem muitos membros, mas todos os membros do corpo, apesar de serem muitos, formam um só corpo. Assim também acontece com Cristo. O corpo não se compõe de um só membro, mas de muitos. Se o pé disser, eu não sou o pé, logo não pertenço ao corpo, nem por isso deixará de fazer parte do corpo. Né? E aí a passagem continua, né? Quem quiser depois pode estar lendo, é 1 Coríntios 12, do 12 ao 21. Mas o que Paulo quer dizer? Que todos são importantes, as suas diferentes tarefas, todos são importantes. Estão na igreja, numa pastoral, né? Todas as pastorais são importantes para o bom funcionamento do organismo, que é a igreja. A mesma coisa são os nutrientes, macro e micro. Então, assim, uma dieta vegetariana é possível? É, óbvio. E aí, mais do que nunca, uma pessoa que tem uma adesão a uma dieta vegetariana precisa de um acompanhamento nutricional, de um nutricionista para prescrever esse plano alimentar de maneira adequada. Mas, por exemplo, eu pessoalmente, isso aí é uma visão minha, eu tenho um pouco de restrição, porque quando a gente faz uma dieta vegetariana, a gente não consegue absorver, pelo menos até o presente momento. A gente sabe que a ciência, o corpo humano vai evoluindo, né? Então, as ciências da saúde são ciências que, vide agora o coronavírus, como o médico falava ontem, uma hora uma medicação podia, outra hora já não pode, e vai mudando. Então, a mesma coisa é as ciências biológicas, tudo vai mudando. Mas, no presente momento, vitamina B12 a gente só consegue absorver de fonte animal. Então, eu, particularmente, não acho fisiológico eu estirar um grupo alimentar, que é, no caso, de proteínas de origem animal, e ter que tomar a vitamina na forma de suplemento. Isso não é fisiológico. Eu prezo por uma alimentação que seja o mais fisiológica possível, né? Que respeite o nosso corpo, o corpo que Deus nos deu, no funcionamento de maneira adequada. O que a gente tem que rever, e isso sim eu concordo, é que a gente centra muito a nossa alimentação no consumo excessivo de carne. E isso não é saudável para o nosso corpo. Né? Então, a carne no nosso prato deve ser um acessório. A proteína animal, de um modo geral, deve ser um acessório e não o principal. E aí, um segundo que eu quero desmistificar. As pessoas têm muito... Ah, porque eu estou de dieta. Ah, não, porque eu detesto fazer dieta. Gente, dieta... E aqui eu vou ler o significado. Dieta: conjunto das substâncias alimentares que constitui o comportamento nutricional dos seres vivos. O conceito provém do grego diaita, que significa modo de vida. Ou seja, vou ler de novo. Conjunto das substâncias alimentares que constitui o comportamento nutricional dos seres vivos. Não está falando aqui de restrição, não está falando de passar fome, não está falando de ficar 12, 24 horas sem comer. Então, as pessoas, porque eu estou de dieta, como ia fazer aquela cara de sofrido, né? Eu estou de dieta. Gente, dieta não é passar fome. Dieta é o seu modo de vida. Então, o que a gente tem que mudar é o modo que a gente está se alimentando. E aí, por isso que a gente fala,
mais do que usar o termo dieta, usar o termo reeducação alimentar. Porque a gente precisa, de fato, ver se a vida que os meus hábitos alimentares de hoje estão contribuindo para a minha saúde ou para a minha doença. E aí, um segundo conceito que eu quero trazer, justamente porque eu trabalho com nutrição materno-infantil, então não posso deixar de fazer esse alerta para pais e mães que estejam me ouvindo, é um nomezinho chique, mas um conceito eu vou explicar, que é os conceitos de imprint metabólico. Que é o quê? É o fenômeno através do qual uma experiência nutricional precoce atua durante um período crítico e específico do desenvolvimento, acarretaria um efeito duradouro, persistente ao longo da vida do indivíduo, predispondo a determinadas doenças. Esse período crítico e específico é o período intraútero, é o período gestacional. Então, essa história de que as gestantes têm que comer por 2, isso não é bem verdade, né? De que estou com desejo, tenho que fazer todos os meus desejos durante a gestação, isso também não é verdade, né? E o link que eu passo com essa passagem é Tobias 4:5, que quando Tobias, eu não vou ler a passagem para a gente não demorar mais, mas a passagem é Tobias 4:5, quem quiser pega e lê depois. Tobias já sabe que está chegando o momento da sua morte, e ele chama o filho. E ele começa a dar alguns conselhos, orientações para o filho, de como ele deve ser uma pessoa justa, honesta, né? Como o pai está morrendo, mas a mãe ainda é viva. Que ele deve honrar a mãe dele, por tudo que a mãe já fez por ele. Então, ele vai dando bons conselhos para Tobias no momento da morte, né? Tobias está morrendo e vai dar esses conselhos para o filho. E aí eu fico pensando assim, eu tenho amigas que eu até brinco, né? A creche que ela paga para a filha parece uma faculdade, é o olho da cara. Eu falei, gente, vai sair daí com um diploma já de graduação, porque são creches caríssimas. E aí eu fico, a gente se preocupa em dar uma ótima educação para colocar no colégio particular, mas a alimentação que está dando para o filho é lá o traquinas, é lá o todinha, só coisa industrializada. E diz que é comida de criança. Gente, não existe isso, comida de criança. Eu sempre falo, o ser humano é o mesmo da hora que está lá na barriga da mãe até a morte natural, como a nossa igreja prega. Então, esse corpo só está crescendo, se desenvolvendo, mas o corpo é o mesmo. Então, que ideia é essa de que se eu der para uma criança só alimentos ruins, ou melhor, só alimentos que têm uma qualidade duvidosa, ela vai se tornar um adulto saudável? Não existe isso. Então, tem isso de comida de criança, de achar que chegar num restaurante, a família pede lá, né, uma alimentação até saudável, aí tem o menu baby. O que é o menu baby? Arroz, feijão, bife e batata frita. Gente, criança come fruta, verdura e legume, sim. A família vai pedir uma salada, mas é criança para comer a salada junto com a família no restaurante também. Isso de cardápio, baby. Né? Então, isso a gente precisa começar a rever. Tá? Então, não adianta nada eu querer dar o melhor em termos de educação, mas em termos de alimentação, eu acho que, não quer comer? Não, toma sobremesa. Não é bem por aí. E aí, agora, Clarice, compartilha a tela, por favor, para eu poder agora começar a mostrar os slides. Que aí agora eu vou começar a mostrar uns slides. Então, vamos lá. Então, a gente agora passa aqui no passo a passo, já indo para o final da nossa apresentação, que são os 10 passos para uma alimentação adequada e saudável. Uma alimentação adequada e saudável é a prática alimentar apropriada aos aspectos biológicos e socioculturais dos indivíduos, bem como ao uso sustentável do ambiente. E aí a gente volta naquilo que eu falei. Não quer dizer que seja necessário que todo mundo seja vegetariano, mas a gente precisa sim rever as nossas práticas de agricultura, de pecuária, né? O uso que a gente tem feito do meio ambiente e como nós podemos pensar em modos mais sustentáveis de produzir comida, tá? E aí eu também falo sempre isso, de pensar, principalmente a gente aqui, eu sou de Campo Grande, a paróquia de vocês é Realengo, Zona Oeste. Zona Oeste ainda tem muitos lugares, assim, de ambiente com uma característica como se fosse meio que rural. Então, por que a gente não começar a pensar em fazer hortas, né? Começar a plantar nas nossas casas, ou quem tem um terreno maior, plantar e você comprar do seu vizinho que tem aquela horta. Já existe um conceito que a gente chama de agricultura sustentada pela comunidade, CSA. Onde a gente tem, no Rio de Janeiro já existe isso, infelizmente ainda não temos aqui na Zona Oeste, onde você paga o agricultor durante um ano inteiro para ele produzir alimentos orgânicos. E você toda semana recebe na sua casa uma cesta só de produtos orgânicos. Já existem vários CSAs no Rio de Janeiro, infelizmente a gente não tem isso na Zona Oeste. Que é um local onde a gente ainda tem muito terreno para plantar coisas, e a gente poderia já estar começando a pensar em se organizar para ter uma CSA nossa aqui. Ter aquele produtor que vai produzir
para o nosso consumo, alimentos livres de agrotóxicos e de tantos outros pesticidas. O primeiro passo da alimentação, então, é fazer de alimentos in natura ou minimamente processados à base da nossa alimentação. Aí eu botei como correlação a passagem de Gênesis, onde Deus está relatando, onde está sendo relatada a criação. Mas o que são alimentos in natura? São aqueles alimentos que a gente olha e eu sei de cara o que é. Uma berinjela não precisa de rótulo, de lista de ingredientes. Eu olho para a berinjela, eu sei que é berinjela, né? Então, alimento in natura, como costumo dizer, é aquilo que Deus criou. Eu sempre brinco que tudo que Deus faz é bom. Eu falo isso para os meus pacientes. Nem tudo que o ser humaninho mete a mão para fazer sai tão bem assim. Então, comida é o que é comida desde os tempos de Adão e Eva. No tempo de Adão e Eva não existia suco de caixinha, não existia biscoito de pacotinho e ninguém morreu de fome por isso. Então, que dependência é essa que nós criamos dos alimentos industrializados que a gente acha que não consegue viver sem isso? Minimamente processados é aquele, no caso, por exemplo, um leite, né? Não é aconselhável beber um leite direto lá do Uber e da vaca. Então, esse leite tem que passar por um processo de pasteurização. Os grãos, eles vão ser limpos, selecionados e ensacados. Então, isso é um processamento mínimo, que não muda a constituição primária daquele alimento. Você olha para aquilo e ainda sabe que é um alimento. Segundo ponto, né? Então, aqui, voltando aqui, tem todos os grupos alimentares. Isso é o que deve fazer parte da nossa alimentação. E aí, veja aqui, né? Dentre os grupos alimentares, tem o leite, obviamente, os laticínios, mas o único líquido que aparece aqui e que é indispensável para a nossa saúde é a água. Não está aqui suco, não está aqui refrigerante, e aí é onde eu entro no próximo slide. Eu sempre falo para os meus pacientes, Deus fez a fruta na forma sólida, que é para a fruta ser mastigada e não bebida. Quando a gente pensa numa fruta versus um suco, o valor calórico é o dobro, porque a quantidade de laranjas, aqui é um exemplo, né, que é um suco clássico, né? A quantidade que eu vou precisar para fazer um suco, um copo com 250 ml de suco de laranja puro, sem adicionar água, e assim eu espero, sem adicionar açúcar também, né? Usando só o açúcar da fruta, põe aí no mínimo umas 4 laranjas. Dificilmente, a não ser que seja uma pessoa muito gulosa, alguém vai comer 4 laranjas com bagaço tudo de uma vez só. Dificilmente. Mas o suco, que é algo líquido, você vai consumir 4 laranjas de uma vez só, sem sentir. E o valor calórico é muito maior, sem contar que ele já perdeu o benefício das fibras, que são muito importantes para a nossa saúde. Segundo passo, e aí isso é muito importante, utilizar óleos, gordura, sal e açúcar em pequenas quantidades ao temperar e cozinhar alimentos e criar preparações culinárias. Né? Então, pensar que óleo é para... Né, eu sempre falo, eu sempre uso essa dinâmica. Às vezes, numa família, a pessoa diz assim, mas a gente não faz fritura. Então, a gente quase não faz fritura. Mas aí, quando vai ver o arroz, é aquele arroz que brilha de gordura, né? É aquele feijão que estou considerando aqui que a pessoa não colocou salgado dentro do feijão, porque nem tem que colocar mesmo. Mas é aquele feijão que você consegue ver os glóbulos de gordura de tanto óleo que usou para refogar aquele feijão. Então, eu sempre dou essa dica, que é uma orientação do Ministério da Saúde. Numa família de 4 pessoas, então se a sua casa tem menos, é para durar ainda mais. Uma garrafa de óleo de 900 ml deve durar um mês inteiro, numa família de 4 pessoas. Então, se na sua família, que tem 4 pessoas, você usa mais de uma garrafa de óleo por mês, toma cuidado. Mesmo que você não faça fritura, você é aquele tipo que refoga o arroz brilha de tanta gordura que você colocou, de tanto óleo que você colocou para refogar o arroz. Então, isso já é uma dica aí para ficar atento. Sal, eu também, com relação ao sal, o uso deve ser o mínimo, e aí priorizar os temperos naturais, nada de sazon, nada de aginomoto, nada dessas coisas. E o açúcar, eu sempre brinco, né? Eu sempre falo isso para os meus pacientes. Se a gente pensar no dia a dia, né? Do nascer, do café da manhã até a ceia, para quem faz ceia. Vou pensar aí, de repente, para quem tem o hábito de café com leite ou leite, no café da manhã e no lanche da tarde. Seriam 2 momentos em que você precisaria, né? Precisaria não, onde você poderia, porque eu sempre falo, Deus fez o café amargo. O café, esse foi o gosto que Deus fez do café. Ninguém está obrigando você a gostar de café. Então, o ideal seria tomar o café puro, sem adoçar nada. Esse é o gosto do café. Se você não gosta, Deus não vai ficar chateado se você não quiser beber café. Mas o saborzinho que ele deu para o café é ser amargo. Quando você põe açúcar, você mascara o sabor. Então, você gosta de café realmente? Então, é começar a rever isso aí. E é café com açúcar ou as pessoas estão tomando?
Então, açúcar... Mas se a gente for pensar no café com leite, no café da manhã, no lanche da tarde, seriam os únicos momentos do dia em que se precisa adoçar alguma coisa. E ainda assim, como eu falo, usando o mínimo de açúcar possível. Mas não é para beber de açúcar, deve ser possível, né? De acordo com o Ministério da Saúde, a recomendação de açúcar para uma pessoa adulta, né, é que seja de 10% das necessidades calóricas totais. Então, por exemplo, pegando o meu caso, que necessito de 1.500 calorias, me ouvindo ou travou novamente? Oi, tá dando para ouvir? Voltou? Estamos de volta? Ok, então. Voltou. Então, voltando. Calóricas são 1.500, mais 1.500... Voltou? Ok. Então, são 1.500 calorias. Menos de 10% do meu BET seriam aí 150 calorias, que daria em torno de 37 gramas de açúcar. 37 gramas de açúcar são 3 colheres de sopa. Isso já é muita coisa mesmo. Então, assim, eu procuro sempre usar... Eu sempre falo nos pacientes, o ideal é para o dia inteiro, 1 colher de sopa de açúcar. Isso é o que você deve usar. Ah, mas eu bebo 10 cafezinhos. Então, você vai ter que dividir essa 1 colher de sopa para os 10 cafezinhos que você bebe ao longo do dia. Mas não é ficar só porque eu bebo vários cafezinhos ou ficar usando tudo de açúcar. Voltando aqui. Então, terceiro passo. Limitar o consumo de alimentos processados. Os alimentos processados são aqueles que a gente ainda, quando olha, ainda reconhece. Tipo, uma fruta em calda, é o queijo, que você sabe que veio do leite, é o iogurte, né, é o pão. Isso é um alimento minimamente processado. E eles podem fazer parte, sim, da nossa alimentação, mas de uma maneira como sendo um acessório, não como prato principal na nossa alimentação. Agora, o que a gente deve evitar é o alimento ultraprocessado, que é aquele alimento que a gente não... Quando a gente olha exatamente para o alimento, a gente não sabe de onde ele veio. Então, por exemplo, se eu pego um suco em pó, né, o que suco? Um pozinho amarelo. Só olhando para aquele pozinho amarelo, você sabe, a pessoa sabe dizer que fruta é aquilo? Não sabe. Pode ser amarelo, pode ser manga, pode ser maracujá, pode ser pêssego, mas eu não tenho só como olhando para aquele pozinho de suco saber que fruta originariamente é aquilo. Então, aquilo já se distanciou muito de como Deus fez. E é isso que a gente precisa ter em mente. São esses tipos de alimentos que tem uma carreira de ingredientes que muita gente nem reconhece o que é. Isso a gente deve evitar. Quinto passo, comer com regularidade e atenção em ambientes apropriados e sempre que possível em companhia. Então, quando a gente come em conjunto, né, a gente conversa, né, e aí a gente até acaba... Por exemplo, tem 1 hora de almoço. Naquela 1 hora de almoço, você foi comendo antes da pandemia, quando isso era possível, comendo um buffet self-service. Você colocou lá o seu prato. Depois você está conversando, comendo. Quando vê, você comeu só aquilo que você colocou no seu prato, o tempo de almoço acabou e você volta. Agora, quando você vai sozinho, você come, sem nem prestar atenção direito no que está comendo, se bobear, ainda volta lá no buffet para pegar mais um pouco. Então, evitar comer em frente à TV, comer sozinho, porque a gente às vezes acaba se alimentando muito mais. A gente não dá tempo para o nosso corpo parar e prestar atenção. Eu estou realmente saciado, acaba sendo comer mais por gula do que realmente por fome. Sexto passo, fazer compras em locais que ofertam variedades de alimentos in natura ou minimamente processados. Então, é a boa e velha feira, né? O sacolão, né? A gente faz aí com frequência. Hoje em dia, agora, na época da pandemia, se tem oportunidade de pedir para ser entregue em casa, que seja, mas não deixar de comer frutas, verduras e legumes. Sétimo passo. Desenvolver, exercitar e partilhar habilidades culinárias. As pessoas estão começando a cozinhar, né? Porque estão ficando mais tempo em casa. E aí, no que cozinha, você acaba deixando um pouco de lado as comidas congeladas e dando prioridade mais para comer comidas de verdade. Então, assim, é importante saber cozinhar, né? E eu fiz até questão de colocar fotos de um homem aqui para entender que essa questão de cozinhar é algo que tem que ser abraçado pela família como um todo, e não é uma obrigação exclusivamente da mulher, né? Então, a gente já deixa essa dica aqui. A família, agora, ainda mais agora no período de pandemia, que está todo mundo junto em casa, né? Aqueles que podem, a família toda, os filhos que já têm uma idade de ajudar com alguma tarefa,
Põe para ajudar também, para eles já começarem também trabalhando com as habilidades culinárias no sentido de experimentar, manipular os alimentos. 8º passo. Vamos lá, passou aqui. Planejar o uso da alimentação, planejar o uso do tempo para dar à alimentação o espaço que ela merece. E aqui, essa passagem eu faço questão de ler, porque é uma passagem que a gente já conhece, é um clássico nosso da época da Quaresma, mas que eu quero, né, ler para vocês. Onde Deus fala para o povo do Antigo Testamento. Hoje tomo o céu e a terra como testemunhas contra vós. Eu te propus a vida ou a morte, a bênção ou a maldição. Pois a vida para que vivas tu e a tua descendência. Então, aquela velha passagem lá que a gente ouve toda a Quaresma, né? A vida ou a morte, a bênção ou a maldição. Escolhe, pois, a vida, né? Para que viva tu e a tua descendência. Então, quais são as escolhas que eu estou fazendo no meu dia a dia, né? Então, por exemplo, eu não consigo cozinhar todo dia, mas será que no fim de semana eu não consigo, eu junto com quem mais vive comigo na casa, planejar para, de repente, já preparar todas as refeições da semana e congelar? Aí eu sempre, quando cheguei cansada do trabalho, realmente, se eu chego em casa, eu não vou querer ir para a cozinha, para a beira do fogão, preparar alguma coisa. Vou apelar pelo iFood, pedir uma comida pronta, que na maioria das vezes, ainda mais aqui na nossa região da Zona Oeste, dificilmente a gente consegue opções saudáveis. Acaba sendo sempre sempre sendo um fast food da vida, né? Então, pensar, me organizar no fim de semana para que eu possa, de repente, já preparar toda a minha alimentação para a semana inteira. Mas marmitinhas da semana. Nono passo, vamos lá, deixa eu ver se o slide passou. Vamos lá, voltou aqui. Eu fiz questão de deixar esse slide, essa figura aqui, só para a gente atentar que agora, no período da pandemia, né, refeições self-service não são muito aconselháveis, justamente porque o risco de contaminação, né, a manipulação, por quê? Porque era um cuidado que as pessoas já deveriam ter antes mesmo da pandemia, que é de saber que quando eu estou me servindo no buffet self-service, eu não posso ficar conversando, piriri, parará, pão duro, com o meu coleguinha aqui do lado, porque é risco de eu estar jogando isso. Então, por esse motivo, nesse período de pandemia, é melhor, se tiver que comer na rua, preferir lugares que o prato já venha montado, né? Já saia da cozinha, o que a gente chama de à la carte, já vem a refeição pronta, né? E do que você, a própria pessoa tirar. O self-service, nesse momento, não é algo muito, muito aconselhável por esse risco maior de contaminação. E o último passo, ser crítico quanto a informações, orientações e mensagens sobre alimentação veiculadas em propagandas comerciais, né? Então, assim, o que eu sempre falo, essa semana toda, aliás, a gente teve aqui profissionais capacitados falando sobre as suas áreas de domínio. Então, se você precisa para fazer atividade física, você vai ser o educador físico, e se você já tem alguma, como a Cláudia falou, já tem algo que precisa de tratamento, vai ser o fisioterapeuta, mas não é o coleguinha. A série que serve para o seu coleguinha não necessariamente vai servir para você, né? Na terça, a gente teve a psicóloga falando. Então, se você está com problema de saúde mental, procure o psicólogo ou o psiquiatra, mas não é necessariamente o conselho do coleguinha, que o que servir para o coleguinha não vai servir para você, né? Saúde espiritual, o padre, quem for de outra religião, aquele que você tem como seu diretor espiritual dentro da sua religião, né? Tivemos um médico ontem, então, quando você está doente, não se deve, como ele falou, não se deve chegar na farmácia e comprar cloroquina, seja lá o que for, e se medicar por conta própria. Com relação à alimentação, o profissional capacitado para cuidar da alimentação humana é o nutricionista. Então, por mais que tenha até algumas especialidades médicas que deem pitaco, né, prescrevam dieta, mas eles não vão ter o conhecimento adequado dos nutrientes, né, de toda a interação bioquímica, tudo que precisa ter, que o nutricionista tem. Então, também não vai ser, né, o endócrino, enfim, ou seja quem, ou a blogueira, muito menos a blogueira fitness, né? Então, não dá para a gente achar, porque eu vi, o meu colega fez a dieta X, eu vou fazer também. Lembra do que eu falei lá das leis da nutrição? O que foi adequado, o que foi harmônico para o seu colega, não necessariamente vai ser harmônico e adequado para você. Então, a gente precisa ter esse cuidado. Parei o meu tempo, mas eu vou tentar usar aqui uns 5 minutinhos, porque eu acho muito importante para dar algumas atualizações para vocês de como dessa questão dos alimentos ultraprocessados, que eu falei para a Clarice antes de começar, eu falo para caramba, aos 40 minutos ou até mais. Eu sou dessas, falo muito. Então, vamos lá.
Primeira tá coisa tranquilo, o tempo é todo seu, fica à vontade. Não sei se provavelmente para vocês. Provavelmente a letra está menorzinha, mas eu já quero que vocês prestem atenção nesses vermelhinhos aí. Então pensa na pessoa que é lá hipertensa, né? Eu estou botando aqui o produto que eu gosto, eu acho até que é uma ofensa aos alimentos criados por Deus, chamar algumas coisas que a gente vê na prateleira do supermercado de alimento. A gente gosta de chamar de produto alimentício. Então, vamos lá. Aqui, de um lado, a gente tem a fórmula, né, a lista de ingredientes que está lá, do miojo, macarrão instantâneo, que tantas pessoas gostam, né? E aí a gente pensar lá também, como eu falava, de alimentação infantil, que tantos pais recorrem porque diz que é mais rápido de fazer. E não é. Tem um vídeo no Facebook, agora eu não lembro, no Facebook não, no YouTube, não lembro agora qual é. Acho que é da Mesa ao Campo, que é uma página que tem no YouTube, onde eles mostram que cozinha, pegar o macarrão que você comprou no mercado e cozinhar ali rapidinho, jogar um molhinho pronto que você fez, leva o mesmo tempo de se fazer um miojo. Então, usar essa desculpa de que eu faço miojo porque é mais rápido, não cola. Então, assim, para fazer uma massa de macarrão, a receita está aqui, ó. Ovo, a farinha de trigo, essa receita criava farinha de milho, mas algumas nem precisam levar, e uma pitada de sal. Isso, com esses 3 ingredientes aqui, 3 a 4, você faz uma massa de macarrão caseira. Agora, olha tudo que tem, né? Olha toda a tranqueira, que é assim que eu gosto de falar, que tem aqui na listinha do miojo. E pensa na pessoa que é hipertensa. Então, aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tipos diferentes de compostos que levam sódio. Então, tudo isso aqui é sal, né? É o sódio, né? É o sal de cozinha, mas que tem o composto sódio, que é o que vai elevar a pressão arterial. Então, o que adianta? Eu não estou mantendo meu isolamento, a minha quarentena, não estou saindo para não me contaminar. Mas todo dia, estou com preguiça de cozinhar, vamos de miojo. E eu sou hipertenso, sou do grupo de risco. Estou em casa porque sou grupo de risco, mas então a pandemia passa e eu, graças a Deus, não peguei Covid, mas piorei muito a minha hipertensão. Eu sempre falo, medicação, ela trata sintoma, ela não muda a causa. Então, se a causa você está com né, os níveis pressóricos muito altos, e de repente, porque você é uma pessoa sensível à sódio, não adianta tomar medicação, mas não corrigir a alimentação. E é onde eu pego, às vezes, no ambulatório, pessoas tomando 4, 5 medicamentos para tratar uma única doença. Então, são 3, 4 antipertensivos diferentes. Por que isso aconteceu? Porque a pessoa não mudou o estilo de vida. Porque o médico dificilmente, a não ser que já seja um caso muito grave de hipertensão, mas dificilmente o médico começa com mais de uma medicação, ele começa com uma. Quando ele passa para a segunda, é porque você não mudou o estilo de vida, aquela medicação sozinha não deu conta, precisou entrar a segunda. E aí foi a terceira. Então, assim, gente, não adianta achar que toma a medicação e eu posso enfiar o pé na jaca. Não é bem por aí. Aí o segundo alimento aqui que eu quero passar, que esse é o clássico de quem faz dieta. Porque eu como peito de peru. Gente, vamos lá. A gente está aí, já foram 6 meses do Natal, já estamos próximos do Natal seguinte. Você foi lá, fatiou o peru na ceia de Natal. Qual é a cor do peito do peru? É branco, gente. Como qualquer ave que se preze ao ser assada, ela é branca. Então tá aqui, ó, o alimento que Deus criou, a avezinha peru que foi lá e foi abatida para ir para a mesa da sua ceia de Natal. É o único ingrediente, peito de peru, que você pegou, comprou, temperou com temperos caseiros, nada de sazon, e assou. Agora, olha o peito de peru industrializado. Mais uma vez, 1, 2, 3, 4, 5. 5 tipos de sódio diferentes. Então, a quantidade de sódio que tem nesse peito de peru industrializado é super excessiva. Terceiro, esse é o famoso, como eu falei, né? O sazon da vida. Né? O sazon ou qualquer outro, porque nem sei se esse aqui é sazon de fato, mas qualquer outro tempero industrializado. Então, por que não usar temperos naturais? Alho, cebola, cominho, manjericão, seja o que for, né? Mas a pessoa prefere usar lá o tempero, né? O que dá gosto, o que elas dizem que dá gosto. É tudo uma questão de saber temperar bem com os temperos que Deus colocou na natureza ao nosso dispor. E aí, uma colherzinha de chá de 5 gramas tem mais de 1.500 miligramas de sódio. A recomendação de sódio, né? Para as pessoas, de modo geral, são de 2.000 miligramas. Então, só no tempero
uma colherzinha de chá, e dificilmente a pessoa usa só aquela colherzinha de chá, que a pessoa usa aquilo, ainda usa mais o próprio sal, e todos os outros alimentos, principalmente se for alimento industrializado que se consome. Lembra lá do miojo, lembra lá do peito de peru, quantos tipos de sódios diferentes aqueles alimentos tinham. Então, você já come tudo aquilo, todas aquelas tranqueiras, e ainda usa isso aqui na hora de temperar. Estoura facilmente os 2.000 miligramas de sódio que você deveria consumir ao longo do dia. Então, ter essa atenção. Outro também que é o clássico, o ICT. Estou de dieta, estou tomando ICT. Gente, então eu quero ICT sabor pêssego. Então, você quer tomar o chá sabor pêssego? Beleza. Você vai lá no mercado, compra. Quem é de Campo Grande, né? Quem é do Zona Oeste, aqui em Campo Grande a gente tem, né? O Mercadão de São Brás, Madureira tem lá o Mercadão também, a barraca de ervas lá no Mercadão. Vai lá, compra a folha de chá preto, você compra o pêssego, a fruta, faz a infusão do chá, depois bate com o pêssego, pronto, tá aí o seu ICT sabor pêssego, né? Não precisa ser isso aqui cheio de... Além de ter açúcar, ainda por cima tem adoçante artificial e tem sódio também. Então, o sódio aparece em tudo, porque sal ajuda a conservar, ajuda a aumentar o tempo de prateleira dos alimentos. E eu sempre digo, quanto maior o tempo de prateleira de um alimento, menor o tempo de vida de quem está consumindo aquele alimento. Então, é algo para a gente refletir. Aquilo ali está para conservar o alimento, não está para conservar a nossa saúde. Esse aqui é o quisuco, né? Então, eu quero beber um quisuco sabor limão. Eu vou lá, espremo o limão e acrescento água. E, de preferência, não ponho açúcar. É possível beber limonada sem açúcar. É possível. Como eu disse, Deus fez o limão amargo. Se você não gosta de limão, então pensa no outro suco. Né? E pensando que, teoricamente, como eu expliquei lá, nem deveríamos estar bebendo suco. Mas se eu quero lá beber um suquinho hoje, eu vou pegar a fruta e a água. Pronto, fiz o suco. Agora, olha aqui quanta coisa tem nesse suco de limão. Né? E eu sempre falo também, quando a gente pensa quando a gente vai ler uma dica também para vocês, quando forem no mercado a próxima vez. Quando a gente vai ler uma lista de ingredientes dos alimentos, lá o rótulo, está sempre na ordem decrescente, ou seja, do maior para o menor. Então, pensa, eu estou bebendo um suco de limão. Teoricamente, eu deveria achar que o primeiro ingrediente daquele suco de limão é o limão, e não é. Se a gente for parar para pensar, primeiro vem açúcar, depois vem maltodextrina, que é uma outra forma de açúcar, e depois é que vem a polpa de limão desidratado. Ou seja, o limão, que teoricamente o suco é de limão, é o terceiro ingrediente. Então, não é o que tem em maior quantidade naquele produto que deveria ter suco de limão. Então, são essas reflexões que a gente tem que começar a fazer. Essas perdas que a gente tem que ter na hora que vai para o mercado e quer comprar um produto industrializado. É ler o rótulo do alimento, é ver o que está escrito ali. Eu sempre digo, começa a ter ingredientes que você nem sabe o que é, que você não sabe onde compraria aquele ingrediente, deixa na prateleira e sai, porque aquilo não é para você comer. Esse aqui é o clássico, porque os pais adoram, então tinha que colocar isso aqui pensando nas minhas criancinhas, que é a gelatina. Você quer fazer gelatina? Então vamos lá. Você compra o suco de uva ou da fruta que você quiser, faz lá o suquinho da fruta, dilui a gelatina incolor, ou se for uma pessoa vegetariana, o agar-agar, que é uma espécie de algo que a gente compra nessas casas de produtos naturais também, né? Casa Pedro, Cantinho do Norte, a gente consegue achar. Dilui, assim como você diluiria a gelatina incolor, mistura com suco e põe na geladeira. Você vai ter uma gelatina do mesmo jeito para dar de sobremesa para o seu filho, para sua filha, sendo um produto, sendo uma sobremesa natural e não algo cheio. Então, assim, vamos lá. E aí, por isso que eu gosto muito de mostrar esse slide. Gente, criança pode usar adoçante? Não, criança não pode usar adoçante. Agora, olhem comigo aqui a lista de ingredientes dessa gelatina. Então, o primeiro ingrediente é o açúcar. Então, a gelatina que era para ser de uva tem mais açúcar do que uva. Depois que aparece a gelatina, tem sal. Não é algo doce? Como assim tem sal? Então, vamos lá. Tem citrato de sódio, tem sódio de novo. Olha só, não era para ser algo doce? Por que tem dois componentes à base de sódio aqui? E, além do açúcar, tem aspartame, tem ciclamato de sódio, tem acesulfame de potássio, tem sacarina. 4 tipos de adoçantes, além do açúcar, nessa gelatina, que muitas vezes as mães estão ofertando para os filhos, né? Os pais estão ofertando para os filhos. E isso aqui, gente, não é gelatina diet, não. É gelatina comum, tá? Não é gelatina diet. Porque se fosse diet, não teria o açúcar, teria só o adoçante, o que ainda é pior.
Essa aqui é a gelatina comum, que além de açúcar tem 4 tipos de adoçantes, sendo que adoçante não é para ser usado por criança. Sendo que ciclamato e sacarina são adoçantes cujo uso é proibido, porque são tipos compostos que têm já indicação de poder causar câncer. Então, olha isso. Olha o que nós estamos colocando na nossa mesa, trazendo para dentro da nossa casa. Por isso é importante ler o rótulo dos alimentos. O último aqui, que é o iogurte, o Danoninho. E eu já falo para os pais, Danoninho não vale por um bifinho. Não vale. Esqueçam essa falácia que eu e muitos outros da minha idade cresceram ouvindo, né? Me dá, me dá, me dá. Danoninho não vale por um bifinho, né? Então, vamos lá. Aqui, se eu quero fazer um Danoninho em casa, eu pego o iogurte natural, eu pego o morango, bato com o morango, e para dar aquela consistência mais firme, né, do Danoninho, eu misturo a gelatina em pó, sem sabor, para dar aquela consistência mais cremosinha. Pronto, eu fiz com comida de verdade, com iogurte, com morango, eu fiz. Aqui do lado tá o Danoninho. Olha quanto de açúcar tem no Danoninho também. Tem açúcar, então, como eu falei, o primeiro ingrediente é o leite, mas o segundo é o açúcar. Aí depois vem um preparado de morango. Sendo que no preparado de morango, primeiro você começa pela frutose, que é um tipo de açúcar, depois que vem o morango. E sem contar com todos os corantes e as outras coisas que tem aqui. Então, o que eu quero que vocês entendam é isso. Quantas coisas que não são necessárias ao bom funcionamento do nosso corpo estão presentes nesses alimentos. Antes de começar aqui a live, né, uma amiga já dizia assim, eu quero que você faça uma live para que ela trabalhe com crianças com necessidades especiais. Hoje em dia já tem comprovação de como os aditivos químicos dos alimentos podem estar piorando o transtorno do espectro autista de muitas crianças, podem estar piorando um transtorno de déficit de atenção e hiperatividade de muitas crianças, porque esses alimentos, esses aditivos químicos, por exemplo, não sei nem se essa amiga está assistindo aqui, mas ela costuma muito me encarnar em mim quando eu falo do glutamato monossódico, né? O glutamato é algo que é extremamente nocivo quando consumido em excesso para as células neuronais, para os nossos neurônios. Então, numa criança, principalmente nos primeiros anos de vida, que a criança ainda está se desenvolvendo, consumir produtos industrializados que sejam ricos em glutamato, que você pega lá a listinha de ingredientes, está escrito glutamato, isso é prejudicial. Você meio que está colocando aqueles neurônios em um constante estado de excitação. E tudo que a gente sabe, tudo que é muito utilizado, chega uma hora que dá pane. Então, você pode já estar induzindo uma morte neuronal precoce nos neurônios das nossas crianças. Então, é algo muito sério, é algo que a gente precisa levar em consideração. E agora, o último slide mesmo, que aí eu faço esse link aqui, que é a minha passagem preferida, né, que eu acho que é o meu lema de vida. Eu acho que deveria, já que a gente pensou nessa semana do nosso autocuidado, o padre no terceiro dia, né, dessa semana falou muito dessa questão do cuidado com a nossa saúde espiritual, e aí eu gosto muito de fazer esse link, que é uma frase, um trecho do Guia Alimentar 2014. Esse guia, aliás, vocês acham na internet, é uma sugestão de leitura que eu indico, o Guia para a População Alimentar Brasileira de 2014, é um guia maravilhoso, é um guia, assim, às vezes as pessoas falam muito mal das nossas políticas públicas, mas é um guia que serviu de referência para outros países montarem seus guias alimentares, né? Então, o nosso guia é um guia, assim, muito bacana e vale a pena ser lido. Dá para achar na internet, tá? Só colocar Guia Alimentar para a População Brasileira 2014. Então, o guia diz assim: algumas vezes, a remoção de obstáculos demandará, sobretudo, que as pessoas reflitam sobre a importância que a alimentação tem ou pode ter para suas vidas e concedam maior valor ao processo de adquirir, preparar e consumir alimentos. Então, assim, é aquilo que eu botava lá naquele 8º passo, né? E que eu falava, e que eu relacionava com o Deuteronômio. A vida ou a morte, a bênção ou a maldição. O que eu vou escolher para a minha vida? Quão importante é para mim me alimentar bem, fazer uma atividade física, cuidar da minha saúde mental, É isso que eu tenho que refletir. E aí, essa passagem que, para mim, é assim, como eu falei, é meu lema de vida. Tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Tudo me é permitido, mas não me deixarei escravizar por coisa alguma. Os alimentos são para o ventre e o ventre para os alimentos. Mas Deus destruirá estes e aqueles. Ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que está em vós e que recebestes de Deus? Então, é com essa passagem, com essa reflexão, 1 Coríntios 6, 12,
que eu me despeço de vocês, peço desculpa, porque eu estourei completamente o tempo, mas era isso que eu tinha para passar, era essa reflexão que eu queria deixar para todos vocês. Obrigada. Nossa, eu tô muito feliz com a live. Eu aprendi muita coisa, ouvi muita coisa que assim, eu não tinha prestado atenção. E se eu fosse fazer todas as perguntas que eu quisesse, seria quase um atendimento particular aqui para mim. Então, eu vou dar espaço para o pessoal poder fazer essas perguntas. Mas antes que o pessoal comece, né, a escrever, parabenizar pela explicação. O pessoal, assim, muitos elogios ao longo da live. O pessoal pedindo para você fazer uma vez por semana, porque gostaram... Ih, caiu. Porque gostaram bastante. Então, assim, pediram para você fazer uma vez por semana. E eles queriam muito que você continuasse falando. Então, assim, você não falou rápido, você falou muito bem, e 1 hora para eles foi pouco. Mas pouco, é muita coisa. É muita coisa. Para vocês terem uma ideia, eu não vou mexer. Eu tirei vários slides da apresentação, porque ela é maior do que isso. E assim, eu ainda falei assim, eu só fui olhar a apresentação, me preparar para a apresentação hoje. Porque quando você começa a estudar com antecedência, você está querendo colocar mais slides, querendo falar mais coisas. Eu falei, gente, não. Então, assim, só hoje que eu que eu fui treinar a apresentação. Porque eu falei, gente, se eu começar a pegar desde a semana, quando eu fui convidada, não vai dar. Isso aqui vai ser... Não dá. Eu fui deixando assim do jeito que estava. A pergunta que eu ia fazer, acabaram de colocar no bate-papo, então eu vou deixar da pessoa, mas é a mesma pergunta que eu ia fazer, tá? Da Sueli. Uso açúcar demerara e o orgânico. Qual é o melhor para a saúde, né? E eu ia até perguntar isso também, qual é o melhor e qual a diferença entre eles também. Ótimo, boa pergunta. Então, como eu estava explicando lá, até eu ia mostrar isso aqui, enquanto eu vou explicando do açúcar. Por exemplo, uma latinha de Coca-Cola tem 350 ml. E dificilmente alguém bebe só uma latinha de Coca-Cola, né? Então, ela tem 37 gramas de açúcar. 37 gramas de açúcar, gente, é tudo isso aqui, ó. Não sei se dá para ver direito aqui, ó. Mas se vocês prestarem atenção, eu fui lá, pesei. Esse é um potinho pequeno e são praticamente aqui, ó, 2 dedinhos do potinho. Isso tudo é o que tem numa latinha de Coca-Cola. E como eu falei, eu estou pensando na latinha, mas ninguém bebe só uma latinha. E aí, como eu falei, o ideal é que uma pessoa adulta use somente uma colher, e eu ainda brinco com meus pacientes. É uma colher de sopa. Aqui eu usei o branco justamente para vocês mostrar, mas aqui em casa eu não uso açúcar todos os dias, né? Açúcar, no meu dia a dia, eu só uso quando eu faço mingau ou vitamina. São as únicas vezes que eu uso açúcar no meu dia a dia. Se não for assim, tipo hoje, que o meu café da manhã não foi mingau, hoje foi um dia que eu não usei açúcar. Então, não teve açúcar na minha vida, na minha timeline no dia de hoje. Por quê? Eu sempre falo, açúcar não é essencial à nossa saúde. Tudo que Deus faz é bom e tudo que o ser humaninho faz é tão bom assim. Lembrem disso, né? Eu sempre vou repetir isso. Deus fez a cana, ele não fez o açúcar. Aí o ser humaninho foi lá, pegou a cana e tirou o açúcar. Quando sai o açúcar da cana, ele sai que cor, gente? Ele sai marrom. Ele não sai dessa cor aqui. Não sai. Ele sai marrom. Então, o melhor açúcar, em termos assim, o açúcar mais bruto, o melhor seria até o mascavo. Porém, o mascavo, ele precisa ser muito bem acondicionado, porque ele pode ter uma contaminação por fungos. Então, nós, nutricionistas, acabamos recomendando o demerara, porque é o segundo estágio do açúcar. Então, primeiro vem o mascavo, depois ele passa por um processo, começa a passar por um processo de, não chega a ser refino, mas aí seria o segundo açúcar, é o demerara, e aí depois ele começa a ser refinado, e aí eu digo, para ele sair daquela cor marrom, da cor da rapadura, para essa cor branca aqui que vocês estão vendo, é utilizado cal de pintar parede, a cal que você usa no seu dia a dia. É isso que a gente usa, é uma das coisas que se usa para tirar aquele açúcar de marrom para branquinho assim. Aí eu falo, ninguém vai pegar a cal, misturar num copinho d'água e beber, mas eu estou usando esse açúcar refinado aqui. Então, se algum dia se eu vou fazer um bolo, se eu vou adoçar, lembrando que para adoçar, o ideal é beber as coisas sem adoçar, mas se eu vou fazer um bolo, eu preciso adoçar o demerara, e se possível, um demerara orgânico. Então, pode ser as duas coisas. É o melhor para ser usado no dia a dia. Mas lembrando, volto a dizer, açúcar não é algo essencial. O ideal é a gente não ter que usar açúcar no nosso dia a dia. É beber café amargo, é beber limonada amarga mesmo, tá? Vamos para a próxima, então. É da Ju. O Colorau é tão perigoso quanto o Sazon? Não, o Colorau, ele é um
um tempero natural, acaba que assim, ele acaba tendo muito mais misturado ali um pouco de amido, né, a maisena, mas ele é feito do o vermelhinho que dá polpa ao Brasil, por isso que ele tem aquela cor vermelhinha. Mas ele não tem tempero natural, ele não é um pesado igual o sazonha do que entre o colorau, o sazão e o colorau, muito melhor. Próxima, da Débora, na verdade, né, um comentário para você. Dayana, eu gostaria de saber se você pode depois mandar os slides que mostraram, né, como que é a maneira certa de usar a comida, né, para substituir os produtos industrializados. Posso mandar sim. Assim, eu posso mandar os slides até da apresentação como um todo, para vocês lerem, depois voltarem nas definições, se quiserem. Depois eu mando para a Débora e ela pode disponibilizar, tá? E uma dica aqui, até deixo aqui, de 2 sites. Um site é o 5 ao Dia, www.5aldia.com.br, que é um site do Ministério também, onde ele fala de como a gente pode variar a nossa alimentação no dia a dia. E esse é um canal no YouTube, que é de uma nutricionista, que ela faz preparações, então, várias sugestões bem bacanas, que é a Marina Moraes. Então, são 2, para quem está querendo, vou me aventurar na cozinha, mas não sei. Então, ela dá várias dicas de como fazer refeições saudáveis. Então, o nome da nutricionista é Marina Moraes. Então, quem quiser pode estar procurando no YouTube o canal dela e o site do 5 ao Dia, que dá até sugestões de cardápios semanais, de como ter uma alimentação colorida. Aliás, né, sempre isso dá para ver aqui, dá para ver direitinho. Isso aqui é o ideal de como deveria ser o nosso prato. Né? Não sei se dá para ver direito. Então, assim, pensando num prato, divide o prato ao meio. Metade do prato deveria ser legumes e verduras, metade do nosso prato. E na outra metade eu vou dividir entre cereais ou tubérculos, né? E aí, no caso, e eu sempre gosto de falar para os pacientes, ou o arroz, ou a batata, ou o inhame, não é para colocar tudo junto no prato, né? Ou se puder ser colocado, é porque o nutricionista mostrou as quantidades adequadas, e aí você vai dividir aquela quantidade X que você teria do vegetal C, que é como a gente chama esse grupo, e você vai dividir entre o arroz e o purezinho, se você quiser colocar. Mas como as pessoas geralmente não têm essa noção, então é ou o arroz, ou a batata, ou o inhame, não é misturar essas coisas, né? E a outra, né, e a outra metade aqui do prato você divide entre leguminosas, que são feijões, lentilha, grão de bico, ervilha vagem, e a proteína animal. Então, se a pessoa for vegetariana, essa outra metade do prato vai ser metade cereais, né, ou cereal, ou tubérculo, e a outra metade vai ser tudo das leguminosas. Não sendo vegetariana, aí você divide essa né, 25% aqui para leguminosas e os outros 25% para uma proteína. Então, esse seria o modelo de um prato ideal. 50% pensando em verduras e legumes. Eu sempre coloco aqui isso eu falo para meus pacientes, que eu fiz questão de colocar aqui, 3 cores diferentes no prato, né? Então, pensar em ter variedade. E a outra metade você vai dividir entre proteína, leguminosas e os cereais. Tá? Próxima pergunta. E aí, que acho que a da Débora eu já respondi, né? Isso. Da Vera. Eu uso adoçante com aspartame. Vale a pena ou não? Então, meus pacientes, porque assim, aí eu não sei se você usa, Vera, por conta própria, se foi recomendação, e aí seria antiético estar interpretando a conduta de uma outra, principalmente se for uma nutricionista, né? Se de repente foi alguma outra pessoa que recomendou, aí eu posso falar, não usa não. Mas se for uma nutricionista, seria antiético estar interpretando a conduta de uma colega. Então, assim, mas meus pacientes, eu não gosto que usem adoçante, de nenhum tipo. E principalmente que eu falo isso com eles. Eu falo, mas o diabético? O diabético, ele não é proibido de usar adoçante. Se pegar a diretriz lá para pessoas diabéticas, o que ela deve fazer é justamente reeducar a alimentação e até pode se contemplar de ter o açúcar de adição, sendo que na quantidade adequada. Então, isso vai estar, se for o caso, vai estar contemplado lá no plano alimentar. Mas eu converso bastante com os pacientes para que eles entendam que o ideal é reeducar os hábitos para não precisar usar adoçante. E, especificamente no caso do aspartame, por exemplo, aspartame, sucralose, alguns outros, o que acontece? Quando a gente usa adoçante, eu sempre isso acaba me estendendo, viu? Não é só dizer sim ou não, tudo tem uma explicação. Então, assim, quando a gente pensa, qual é o objetivo do adoçante? Vamos lá refletir, Vera. O adoçante é dar um sabor doce
sem necessariamente conferir caloria. Porém, o nosso cérebro, quando ele detectou lá na língua o paladar doce, ele já manda mensagem, né, o cérebro já manda mensagem para o nosso pâncreas, libera insulina, que é o hormônio que vai tirar o excesso de açúcar da corrente sanguínea. Só que aí a insulina chegou, se preparando, opa, tem X quantidade de açúcar. Não chegou, foi meio que uma pegadinha do malandro, saci-plu-plu, com o nosso corpo. Então, aquela insulina ela vai agir sobre o que tiver ali. Então, se, por exemplo, você tomou naquela hora um cafezinho com adoçante, um cafezinho com adoçante. Então, o seu cérebro pensou que o café não tem caloria. O café, a infusão café não tem caloria. A caloria seria única e exclusivamente do açúcar. Aí o seu cérebro sentiu um gosto doce, liberou a insulina, que aquela insulina estava esperando o açúcar que ia vir naquela bebida. Não, mas a insulina foi liberada. Aquela insulina, ela vai agir sobre o açúcar que estiver disponível na corrente sanguínea. Tem o açúcar que está ali, o basal, digamos assim. Então, ele vai diminuir a sua quantidade de açúcar. Você vai levar uma hipoglicemia. E aí, se você faz hipoglicemia, a hipoglicemia dispara o nosso cérebro. Opa, eu preciso comer, porque eu estou com baixa de açúcar. Então, o uso contínuo de adoçantes, ele desregula o nosso mecanismo de fome e saciedade. E são coisas aqui que levariam muito mais tempo. Então, assim, o uso de adoçante, ele ativa receptor para doce e acaba alterando não só alterando o paladar, mas também alterando faz com que a gente, na refeição seguinte, acabe até em maior quantidade, porque o objetivo do cérebro é compensar o açúcar que a gente ficou devendo naquela hora que ele achou que chegaria açúcar e não chegou. Então, assim, eu acho que é mais interessante a gente reeducar o nosso hábito alimentar, né, de não usar adoçante no nosso dia a dia. Algumas pessoas... Mas assim, pensando assim, não quero me adaptar ainda, não vou conseguir trocar ou deixar de usar. Então, um tipo de adoçante que seria mais indicado nesse momento seria a estévia. É algo que você poderia estar pensando, então, nesse momento aí, em que você ainda se prepara psicologicamente, que eu tenho fé, Vera, que você vai fazer isso, se preparar para abandonar os adoçantes, você pode pensar na estévia que seria melhor do que o adoçante. Mas o ideal é a gente não usar adoçante e nem seja adoçante não calórico ou calórico. O ideal é consumir os alimentos no seu sabor natural. Deixar o açúcar, né, para a hora que eu vou fazer um bolo, fazer uma preparação, que não é algo que, teoricamente, eu vou comer todos os dias. Espero que eu tenha respondido. Acredito que sim, claro que sim. A próxima agora é da Cláudia. Açúcar de coco é saudável? Sim, saudável sim, mas ele é tão bom quanto... Só que é um açúcar que é bem mais caro. Uma das coisas que eu tenho muita preocupação com os pacientes é justamente de mostrar que comida de verdade não é caro. Né? Então, porque as pessoas acham que também tem isso. Não, porque fazer dieta tem que ter dinheiro para fazer dieta. Por aí. Né? Os pacientes, o que entra de mais caro no dia a dia deles vai semente de chia, mas que você pensa, semente de chia que a minha acabou ontem. Mas assim, R$20 o se alguém sabe o que é um negócio minúsculo. Então, 1 quilo de semente de chia dá para usar por muito tempo. Né? O segundo mais caro que entraria seriam as oleaginosas. Mas também, eu sempre falo nos pacientes, não precisa ser uma quantidade que você precisa comprar para o mês inteiro. A gente vai ficando com outras coisas. Então, açúcar de coco é saudável? Sim, mas é açúcar como qualquer outro. Ele não tem... As pessoas que tem um índice glicêmico menor. Não é tão menor, igual as pessoas acham, não é. E continua sendo açúcar. Então, eu sempre bato, reeducar o nosso paladar. Quem tem condições, quer comprar e para variar, pode. Ele é um açúcar que pode ser usado a semerara, mas ele não tem nada de especial. É açúcar. O único nutriente que ele vai oferecer para você é carboidrato. Ele até oferece alguns micronutrientes? Oferece, mas nenhum nutricionista sério vai recomendar o açúcar, seja demerara, seja de coco, para você ter vitaminas e minerais. Vai falar para você comer fruta, verdura e legume. Então, o açúcar de coco pode ser usado sim, mas na mesma quantidade que se usaria o açúcar demerara. Entendemos. Próxima é da Valdelice Gomes. Mas qual seria a maneira de conservação do açúcar mascavo? Então, na verdade, o problema não é a conservação em casa. O problema é da hora que ele é colhido,
até a hora de chegar na nossa prateleira. Esse tipo de conservação nos silos, nos locais de armazenamento das indústrias, é que ele não é conservado da maneira adequada. Então, muitas vezes, ele já pode chegar para a gente contaminado. Então, como o açúcar mascavo? Aí, onde a gente fala dos orgânicos. Então, quem tem o hábito de frequentar a feira orgânica, que conhece alguém que tem a sua própria plantação em casa, de cana, aquela pessoa colheu, ela foi praticamente do pé, colheu a cana, transformou. Tem gente que tem casa para fazer, né, a moenda, para fazer o açúcar. Ele transformou aquela cana em açúcar e já levou para a feira para vender. Aí na sua casa você vai guardar em geladeira, né? Não vai guardar em um lugar que vai pegar umidade, enfim. Mas a questão é que o que a gente compra no mercado, né? Mesmo que seja lá numa casa, se for na casa, nesses lugares a gente compra granel, aí mesmo, né? Que está ali há muito tempo, e aí já pode ter sido contaminado. Então, o ideal do açúcar mascavo é comprar direto do produtor, e que é o que a gente não consegue, infelizmente. Então, o problema da contaminação é esse, né? O jeito que a gente vai conservar na nossa casa. Mas qual foi a fonte que a gente comprou esse açúcar? E muitas vezes já veio contaminado. Outra pergunta da Débora agora. Ela até falou que não sabe se você vai conseguir responder nesse momento, né? Mas o idoso, ele pode ter uma alteração maior da taxa de glicose? Ela deu o exemplo do pai dela. Ele tem tido uma oscilação dessa taxa nos exames. E ela ouviu que isso é possível com o passar da idade. Então, o que acontece? O nosso corpo, quando vai envelhecendo, os nossos órgãos eles já vão ficando mais lentos na resposta. E aí, nesse caso, eu teria que estar, né, fazendo uma anamnese, né, completo, né? Não é um caso, não sei como a alimentação do seu pai. Então, dependendo de como for a alimentação, pode ser que em determinada refeição, em determinado momento do dia, ele esteja consumindo alimentos com maior índice glicêmico, que liberam açúcar numa velocidade muito maior para a corrente sanguínea. E a resposta do pâncreas de produzir insulina e liberar já não é mais a mesma de quando ele era mais jovem. Então, pode ser por isso que esteja acontecendo dele estar sempre com essa taxa um pouquinho alterada em alguns momentos do dia. Tá? Mas aí, essa resposta, como eu falei, estou considerando que a senescência, né, o envelhecimento daquele órgão, pensando que em algum momento aquela alimentação não foi tão adequada assim, mas eu não tenho certeza, né? Então, isso é uma hipótese. Agora é da Sheila Alves. O xilitol, ele é saudável mesmo? Então, aí volta, Sheila, naquela questão. Aliás, a Sheila da minha antiga paróquia, bom ver você por aqui. Então, assim, agora eu vi o rostinho e reconheci. Então, Sheila, o que acontece? Lembra, se você estava vendo desde o início, como eu falei, tudo que Deus faz é bom. Nem tudo que o ser humaninho faz é tão bom assim. Como Deus não fez o açúcar também, ele fez a cana, você tirou o açúcar. O xilitol, ele é um poliol, ele é um álcool, ele é um derivado também, né? No caso, pode vir da cana, assim como você tira lá o etanol, é um derivado, é um tipo de álcool. Você pode ser usado porque ele não vai conferir caloria? Pode. Só que a questão já tem estudos que comprovam que adoçante, porque tudo a gente chama de adoçante. A diferença é ser adoçante calórico, que é o caso do açúcar, seja qual tipo for, ou não calórico, que é o xilitol, a estévia, talmatina, sucralose, espartano. Já tem estudos que mostram que adoçantes à base de álcool, que é o xilitol, o manitol, vários outros, né? Eles podem causar, sorbitol também, eles podem causar alteração das bactérias que habitam o nosso intestino. E o nosso intestino, ele precisa ter um bom equilíbrio entre as bactérias boas e as bactérias ruins, né? A vida, assim como a vida cristã é a luta, o nosso corpo também é essa luta reproduzida todos os dias. As bactérias patogênicas, elas precisam existir sim dentro do nosso intestino, porque é isso que faz com que o nosso sistema imune crie maturidade, né? Então, fazendo esse link, voltando aqui para a vida espiritual. São, às vezes, as nossas quedas, né? São as cruzes do dia a dia que vão nos dar maturidade, firmeza de caráter na fé. A mesma coisa, então, no nosso corpo, dentro do nosso intestino, existem bactérias ruins, mas que elas precisam estar ali sim, né? Porque é isso que vai fazer com que o nosso sistema imune se desenvolva. Mas elas precisam estar controladas, né? Voltando aqui para o link, né? O inimigo, ele só age por permissão de vida. Se a gente pensar no livro de Jó, que foi até citado também, se eu não me engano, pelo padre na terça-feira, ele age por permissão divina. Cabe a gente, porque vai exercendo a oração, todas essas coisas, deixar o inimigo no devido lugar, que é, como diz o salmista, como escabelo por debaixo de seus pés, né? Como diz o Salmo 109 lá. Então, o xilitol, ele pode, a longo prazo, favorecer o crescimento de bactérias ruins do nosso intestino.
E o processo de desbiose já seria motivo aqui só para outra live, né? Mas ter um predomínio de bactérias ruins para a nossa saúde, nosso intestino, é fator para várias outras doenças. Para piorar hipertensão, para piorar diabetes, para desenvolver alergias alimentares, porque quando a gente tem processo de desbiose, essas bactérias patogênicas, né, elas vão aumentando, assim, ó, pensa no intestino. O intestino, ele tem que, entre uma célula e outra, ele tem que estar assim, bem firme, para só passar o que realmente tem que passar. E aí, por isso que eu falo da importância da mastigação. O tubo digestivo vai da boca até o ânus. Então, da hora que a gente come até que ele elimina no vaso sanitário das fezes. Do tubo digestivo inteiro, o único órgão que tem dente é a boca. Por isso a gente precisa mastigar bem o alimento. Porque se o alimento já chega mal inteiro, ele pode acabar passando. Então, se você tem lá a bactéria patogênica, né, que cresceu por um uso constante do xilitol, essa junção do intestino que deveria ser assim, ela vai ficando assim, ela vai alargando. E se eu tenho um espaço maior, proteína, alimentos, principalmente proteína mal digerida, que a gente não mastigou direito, que come rápido, né? E aí passou. No que cai na corrente sanguínea, isso pode gerar alergia. Então, aquela pessoa que, nossa, mas eu nunca fui alérgica a tal coisa e agora eu sou. Porque muito provavelmente você perdeu a capacidade do seu intestino de filtrar aquilo e o seu sistema imunológico não combater da maneira adequada e realizou um processo de hiperreação e onde você acabou desenvolvendo uma doença autoimune ou uma alergia, alguma outra coisa. Então, assim, o xilitol não é saudável. Sinto te decepcionar, mas, assim, eu para os meus pacientes, eu não oriento o uso de xilitol. A próxima é da Eliane Santos. O diabético pode consumir o açúcar mascavo? Então, Eliane, foi o que eu falei. Isso tem que ser acompanhado pelo seu nutricionista, né? E aí, a importância do profissional. Porque depois, porque o nutricionista falou lá na live que eu posso consumir açúcar. Que foi como eu expliquei. Dentro do plano alimentar do diabético, o açúcar, se pegar a diretriz lá da Sociedade Brasileira de Diabetes, também que você acha na internet, só lugar SBD, não é proibido o uso de açúcar. Não é, de nenhum tipo de açúcar. A questão é a quantidade em que esse açúcar vai estar prescrito no seu plano alimentar. Então, se de repente você quer trocar o adoçante para voltar a usar açúcar, e você tem que procurar um nutricionista, e você vai ver que o uso do açúcar, né, vai ser mínimo no seu dia a dia. Né? O nutricionista vai orientar que você passe a reeducar o seu hábito alimentar para não ter que usar nada no dia a dia que precisa. Então, voltando aqui, tipo, como eu falei, café da manhã. Pensa no consumindo café com leite, tá? Então, de repente, usou ali um dia de chá, né, para adoçar. Aí depois a colação, teoricamente era para ser uma fruta. Veio o almoço e jantar, onde não é para beber nada. Se vai beber alguma coisa, eu digo que não é para beber nem mesmo água. Mas estou morrendo entalado, porque eu não mastigo direito, porque entalado com a comida. Então, o que vai desentalar não precisa ser suco, não precisa ser chá, não precisa ser refrigerante. Então, não tem por que usar açúcar, porque a refeição, o almoço é salgado, não é doce. Aí tá, sobremesa de preferência vai ser a fruta. Lanche da tarde, ou seja lá, o cafezinho. Aí eu tive que adoçar novamente. À noite, o jantar, que é igual ao almoço. A ceia, de preferência, é uma fruta. Então, ao longo do dia, que momento teve aí para usar açúcar? Foi só o café da manhã e o lanche da tarde. E que essa quantidade deveria ser mínima ou até, como eu falei, inexistente, porque o café é amargo. Tá? Então, poder consumir é possível? Sim, mas dentro de uma orientação do profissional nutricionista. Acho que eu respondi. Respondeu. Da Juliana agora. Pão e arroz branco fazem mal? Juliana, numa questão de fazer mal a longo prazo, vai. Mas assim, aí eu volto, já que você fez a pergunta do arroz, o arroz branco, nem tanto, porque assim, o que acontece? O arroz, porque ele é alimento in natura, é um alimento que você, quando você compara o grãozinho do arroz branco com o grão do arroz integral, você vê que ele é bem menorzinho. Por quê? Poliu, tanto que o nome que tem no saco do arroz é isso, arroz polido. Porque você pega o integral, você vai polindo, literalmente tirando toda a casca, toda a fibra,
todos os pouquinhos, as vitaminas e minerais que teria ali, você fica só com amido, só com carboidrato. Então, ele não vai ser... A questão é que ele vai ter um índice glicêmico um pouco maior do que o arroz integral. E aí, se a pessoa só gosta do arroz branco, o nutricionista vai te orientar como consumir esse arroz branco, colocando, de repente, uma fibra, né? Uma chia, um psyllium, naquela refeição para diminuir o índice glicêmico. Então, o arroz branco por si só, não. Agora, vamos para o pão, que é outra questão. Então, vamos lá. Deus fez o trigo. E aí, a gente vai lá do trigo e tira a farinha. A farinha que sai do trigo, é porque eu não estou aqui, mas se todo mundo já viu uma farinha integral, ela é uma farinha marrom. Para a farinha chegar na cor branca, igual a cor branca aqui do açúcar, ela também passou por processos de refino. Nesse processo de refino, se colocou vários aditivos químicos, né? Vários pozinhos para transformar aquela farinha que era meio amarronzada numa farinha branquinha, igual chega lá a Dona Benta ou qualquer outra marca, né? E aí, com o da farinha, né? Tem lá, melhorador de farinha. Aí, opa, então, a primeira coisa que são os fosfatos que eles colocam para dar uma melhorada na farinha. Então, vamos lá. Deus fez o alimento perfeito, que era o trigo, você tirou a farinha integral, aí você refina a farinha, deixa ela lá sem vitamina e mineral nenhum, e depois você tem que colocar um melhorador. Como assim? Né? Então, são essas... essa consciência crítica a gente tem que começar a ter. Então, não é que o pão faça mal, mas por que não preferir um pão que seja feito com uma farinha integral? De repente, na padaria, uma baguete com um pão francês integral, por que não? Né? E outra coisa, fosfatos, né, que são adicionados na farinha refinada, que é o melhorador da farinha, eles comprometem a absorção de cálcio. Né? Então, o fosfato ele tira cálcio dos nossos ossos. Então, consumo de alimentos refinados que tenham fosfato, não só agora farinha, não. Se voltar lá, depois, quando vocês tiverem acesso aos slides, vocês vão ver que muitos dos alimentos industrializados que eu mostrei ali tem como alimentos à base de fosfato, né? O composto fosfato tira dos nossos ossos. E isso, a longo prazo, vai levar ao quê? Osteoporose. Então, evitar consumir à base de farinha refinada. Então, mas não é o pão por si só. Preferir um pão, e tem tantas receitas. Por exemplo, nesse site da Marina Moraes, ela dá várias receitas de pãezinhos para fazer em casa, super práticos. Então, a gente começar a voltar a cozinhar, né? A voltar a preparar os nossos alimentos. Dá para fazer congelar e usando ao longo da semana. Então, mas bateu... E aquilo, quando a gente tem uma alimentação equilibrada, mas, puxa, hoje me bateu vontade de comer aquele pãozinho francês. Tudo bem, não tem importância, vai lá na padaria e pronto. Agora, ser rotineiramente o pão francês, é isso que eu não acho tão legal, tá? Acho que eu respondi. Agora é da Débora perguntando pelo esposo dela. Foi? Foi, veio para mim aqui. A Débora agora perguntando pelo... Tá. Perguntando pelo esposo dela, né, o Mauri. Ele está perguntando sobre o consumo de creme de leite nas refeições e também sobre o leite condensado. Mas não entendi. Esse leite condensado está nas refeições também? Eu acho que é o consumo do leite condensado com docinho, no recheio do bolo. Então, creme de leite. Hoje o prato do dia é estrogonofe. Beleza, né? O estrogonofe numa coisa esporádica, né? Não sendo um consumo rotineiro. Agora, hoje é estrogonofe, aí amanhã, sei lá, eu fiz um soufflé, alguma outra coisa assim, um molho branco, e aí botei um creme de leite também. Então, assim, todo dia eu estou fazendo alguma preparação que leva creme de leite, não é mesmo, né? Porque você está consumindo um laticínio, que ainda que tenha muito pouco, mas vai ter alguma fonte de cálcio, lembrando que cálcio e ferro, lembrando não, né? Para os todos sabem, mas cálcio e ferro competem pelo meio, uma portinha lá, pela mesma portinha. E aí o nosso corpo vai dar, na hora de ser absorvido, nosso corpo vai priorizar a absorção daquele que a gente tiver com deficiência. Então, se de repente você está precisando mais de cálcio, né? E aí, naquela refeição você acaba absorvendo cálcio, o ferro não entra. E déficit de ferro a longo prazo vai levar a uma anemia. Então, não é interessante todos os dias a gente estar misturando
coisas lácteas junto das grandes refeições, do almoço e do jantar. Leite condensado, comendo, né? Vai lá, senta em frente à TV, fica comendo colheradas de leite condensado? Não, isso eu não recomendo mesmo, né? Não recomendo mesmo, né? Então, não tem porquê. E aí não dá nem para, porque estamos na pandemia, estou nervoso. Então, no site da Marina também vocês vão achar várias sugestões, lá no YouTube dela, várias dicas de doces mais saudáveis. Porque, gente, eu amo doce, sou uma formiguinha, né? A Débora, a Clarice comentou no início da semana, no início da estou mestre nesse exato momento, né? Comigo, fui lá levar a Eucaristia para uma enferma. Olha aqui que eu fiz, ganhei um bolo de fubá cremoso. Foi o meu lanchinho da tarde do domingo. Ela, porque eu sei que você... Aí eu falei assim, eu tava assim, puxa, hoje não tem nenhum bolinho, nada, né? Eu falei, vou tentar fazer o meu bolinho de caneca, porque eu gosto de fazer um bolinho de caneca que é a base de banana, e faz no micro-ondas, em 3 minutos fica pronto. Mas no domingo eu não tinha nenhuma banana, eu falei, putz, hoje não tem nenhum docinho para comer. E aí eu fui lá levar, aí eu falei, aí eu ainda brinquei quando eu cheguei em casa, eu falei, Senhor, né? Já fui levar o alimento para a alma e ainda ganhei um alimento para deixar o corpinho mais feliz no meu lanche da tarde. Então, assim, não tem nada demais a gente querer ganhar, preparar. Mas é que essas coisas sejam pontuais. E aí, por exemplo, se a gente pensar que a gente agora está no eterno final de semana, para quem ainda está isolado em pandemia, aí eu sempre falo isso para os meus pacientes também. Porque chegou o fim de semana. Gente, não é. Aí, do pôr do sol de sexta-feira, né? Estamos na sexta-feira. Do pôr do sol de sexta-feira até o pôr do sol de domingo, aí é fim de semana. E aí a pessoa quer só comer besteira o fim de semana inteiro. Eu falei, gente, isso não existe. E aí eu amei quando o padre, bem lembrado, quando o padre Renan falou isso. Assim como no ensino direto o dia do lixo, né? Você não vai ficar o dia, hoje é o dia que eu vou pecar, quer dizer, chega. Não existe na nossa alimentação também o dia do lixo. Eu sempre falo para os meus pacientes. Então, a minha festinha é à noite, eu vou para um aniversário à noite, então eu vou procurar fazer um bom café da manhã, fazer um bom almoço, porque à noite eu não vou jantar e eu vou comer. Se permita, na hora da festa, aproveitar a festa. Né? Óbvio também que necessariamente, sei lá, já comi 2 cachorro-quentes para quem come. Será que eu realmente preciso comer o terceiro ou já é olho grande? Isso a gente tem que sempre estar refletindo. Eu estou comendo porque eu ainda estou com vontade, ainda sinto fome, ou já é olho grande? Né? Gula também é pecado, vamos lembrar disso aí. Né? Mas não tem por que eu me privar nas festinhas das coisas que eu gosto. Porém, eu tenho que entender que se eu vou para uma festinha, mais do que nunca eu tenho que ter tido uma boa refeição na parte da manhã, até para dar para o meu corpo os nutrientes necessários para que ele possa depois eliminar aquele lixo, né? Aqueles alimentos que eu comi e que não são tão saudáveis assim no momento da festinha. Então, espero que tenha respondido aí a pergunta. Gente, estou vendo que já tem 1h30. Já tenho. Já até assim, já pedi para limitarem já as perguntas, porque já tem um monte aqui ainda. Então, assim, vamos limitar só no que está aqui. A próxima pergunta da Milena. O sal rosa é melhor que o sal branco? Então, o sal branco, quando a gente pensa no sal refinado, só um momentinho. Só um momentinho aqui. Está querendo reiniciar o computador e aí. Tá dando para ouvir? Tá vendo? Tá dando para ouvir. Tá dando para ouvir. Tô. De reiniciar o computador. Então, aí voltando. Se a gente pensa no sal refinado, né, o sal marinho refinado, esse não é um sal que a gente deveria usar. A gente deveria tentar usar o sal marinho ou o sal grosso marinho e em casa, base de para refinar. O sal rosa, assim como tantos outros tipos de sal, são sals que podem ser usados sim, mas também volto a dizer, não tem nada de mais de tão especial assim. Hoje em dia os artigos científicos já mostram que o melhor é usar o sal marinho que não seja refinado, né? Que não seja aquele que a gente compra lá no mercado, aquele fininho. Mas pode ser usado o sal rosa sim. Não é uma questão de ser, comparando com o sal branco do mercado que é refinado, o sal rosa vai ser melhor. Mas não necessariamente precisa ser o sal rosa do Himalaia, ou que seja de onde for. Não precisa ser um sal que é muito mais caro, não precisa, tá? Também, e aí eu até falo isso também para os pacientes. Vamos lá. No meu caso, tá? Porque eu moro sozinho, então tudo acaba durando mais mesmo. Mas mesmo assim, uma família de 4 pessoas, como eu falei, o uso de sal deve ser mínimo. Porque é ideal a gente usar temperos naturais. Então, por exemplo, aqui em casa, o sal um pacote de sal de 1 quilo, eu compro do comum mesmo, né? Mesmo sendo esse refinado às vezes, dura um ano inteiro.
Porque eu uso, porque até mesmo, na verdade, quem come na minha casa até diz que a minha comida é sem sal, né? A menina que trabalha aqui, ela sempre põe mais sal e diz que a minha comida é sem sal. Mas porque eu já me habituei a usar temperos naturais. Então, eu ponho sal só para constar. Então, o ideal é que a gente use menos sal. Então, se não pode comprar o sal rosa do Himalaia, use o sal do mercado mesmo, só que em menor quantidade, tá? Porque o sal é um acessório, ele não é o prato principal. Da Ju, vale a pena substituir o óleo pela banha de porco, sempre com moderação? Depende, né? Como uma professora minha falou na pós, aí volta essa questão dos orgânicos. Se você conhece o porco, né? Se aquele porquinho que você criou, o seu vizinho cria, e que aí aquele porquinho foi abatido, e aí ele pegou aquela banha, né? Porque, o pessoal tá nessa vibe, né? Vamos voltar para a banha de porco, que nem os antigos usavam. Beleza. Mas como era o porco, né? Qual era a banha de porco que os antigos usavam? Era daquele porco que foi criado ali no quintal da família, abateu o porco, pegou aquela banha. Aquele porco foi criado pastando, comendo grama, né? Comendo comida de verdade, o que Deus colocou na natureza para o porquinho comer. Né? O porco, a banha de porco que você vai comprar no mercado é do porquinho que foi criado confinado lá em cativeiro, comendo ração de soja transgênica e várias outras coisas, recebendo hormônio, recebendo um monte de coisa. Hormônios, tudo que é usado, né? A própria ração que o porquinho comeu, que foi cultivada com agrotóxico, esses contaminantes, eles têm muita afinidade por tecido adiposo, por tecido gorduroso, ou seja, a banha do porquinho. Então, a banha de porco que você comprou lá no mercado vai estar vindo com resíduo de agrotóxico, resíduo de hormônio e tudo mais. Então, pensando aí na banha de porco do mercado, é melhor usar o óleo, mas um óleo também que não seja refinado. Então, assim, eu volto a dizer, óleo, gente, é para usar óleo, sal, açúcar, é tudo com moderação. Então, tipo, os meus pacientes, eu sempre prescrevo, não, que nem usem óleo, que usem o azeite extra virgem para cozinhar os alimentos, para preparar, mas em pouca quantidade. Então, assim, para meus pacientes, eu sempre sugiro azeite de oliva ou óleo de girassol, que acaba sendo um pouquinho mais caro, sim, né? Esse você vai achar, às vezes não acha nem em mercado, acho só na Casa Pedro, esses lugares assim, né? Cantinho do Norte, para quem é aqui de Campo Grande, mas que também a quantidade que se usa é muito, muito pouca. Então, às vezes, vale a pena, porque é algo que eu vou pagar, sei lá, R$20, mas ele vai durar bastante tempo. Mas aí, no ruim de tudo, entre o óleo de girassol, usa o azeite de oliva, que você extra virgem, e usa para cocção no seu dia a dia. É melhor do que o óleo e é melhor do que a banha de porco, tá? Então, assim, melhor seria o azeite de oliva ou qualquer outro óleo que não seja refinado, seja um óleo prensado a frio. Esse é o melhor para a gente cozinhar, evitar coisas refinadas. Mas se eu só posso comprar óleo e banha de porco, então eu compro óleo. Porque aí, né? Agora, eu conheço meu vizinho que cria o porquinho, abateu o porquinho, ele vai me dar a banha daquele porquinho. Aí o melhor é a banha de porco. Então tudo vai depender do contexto em que se está. Acho que eu respondi. Então, respondeu. Próxima do esposo da Débora de novo. Ele perguntou da relação dos alimentos com o surgimento de acne. Tem relação sim, mas aí a explicação seria praticamente uma aula inteira que eu teria que dar. Mas sim, uma alimentação, assim, acho que mas aí não vou comer oleaginosa, teria castanhas, uma alimentação muito gordurosa, uma alimentação sendo mais associada também, como eu falei, uma desbiose intestinal, ou seja, uma alteração da microbiota, né? Do intestino e também da microbiota da pele, porque a gente também tem bactérias colonizando a nossa pele, associada a uma alimentação rica em gordura, ou até mesmo em açúcar refinado, então doces, né? O leite condensado lá, que está comendo uma colherzinha, né? Isso pode sim predispor ao surgimento de acne. Mas aí tem que, como eu falei, seria o caso também de passar por uma consulta para ver, porque não necessariamente precisaria excluir completamente o consumo de oleaginosa, de castanhas, não, mas vai adequar a alimentação para que possa ser consumido sem que isso prejudique o surgimento de acne. Então, é todo um cenário muito maior do que só dizer assim, alimento gorduroso vai causar? Sim, pode causar. Mas aí esse alimento gorduroso ele tem que tem um contexto onde ele está envolvido. E aí isso precisa ser analisado da alimentação como um todo. Né? Terezinha, como vou saber quando o açúcar mascavo está contaminado? Então, Terezinha, essa pergunta foi uma pergunta muito parecida com a que a Valdelice fez. E aí foi como eu falei, o açúcar não tem como saber, por isso que a gente acaba recomendando que eu e a maioria dos nutricionistas que eu conheço recomendam o Demerara, porque o risco de contaminação do Demerara é praticamente nulo, é muito menor.
Então, porque não tem como saber. Se eu estou comprando de alguém que eu conheço, que sei que produz, que vai praticamente do campo, né, da produção dele para a minha mesa, beleza. Mas o que eu compro no mercado, que já está, só Deus sabe quanto tempo ficou armazenado lá nos galpões da fábrica, não tem como eu saber. Então... Tá acabando. Não, gente, eu, por mim, sinceramente, eu não me importo de responder, não. É só que a hora tá chegando. Eu adoro falar, você já percebeu. Fabrício, eu só como arroz integral, estou certo? Sim, pode continuar consumindo, mas também pode alternar com parbolizado. Por quê? E aí, voltando àquela mesma questão lá do mascavo, a mesma condição... Já foi feita uma pesquisa, né? Quem trabalha com tecnologia dos alimentos, enfim, a condição sanitária dos nossos silos, né, dos nossos galpões de armazenamento de alimentos, é muito ruim a condição sanitária. Então, arroz integral também pode, às vezes, ter uma contaminação fúngica. Eu, particularmente, não deixo de consumir arroz integral por isso, porque aí eu tomo cuidado na minha alimentação como um todo, observar que eu não tenha outros alimentos, ou, tipo, então, eu como arroz integral, eu tiro o arroz integral, porque eu estou preocupado com contaminação por fungo. Mas eu continuo comendo muito açúcar refinado, alimentos refinados de modo geral. O açúcar refinado também predispõe para uma contaminação fúngica, né? Para um excesso de candidíase, né? De algumas coisas, de algumas doenças desse tipo. Então, assim, arroz integral, eu só como arroz integral. Mas a gente sempre orienta para quem não gosta, pelo menos fica no intermediário, que é arroz parbolizado. Se eu não gosto do integral, não precisa ser o branco também, que não tem nada de fibra. Come parbolizado. Mas o arroz integral, né, como profissional de saúde, eu tenho que dar esse adendo, tem que dar essa informação de que, às vezes, ele pode, sim, ter uma contaminação por fungos. Mas não é nada que você não possa contornar tendo uma alimentação como um todo adequada. Então, agora são 1000 elogios, 1000 pessoas agradecendo, pedindo o seu contato, perguntando aonde que você atende, porque onde é o seu consultório, como que elas podem fazer para poder se consultar com você. Então, já consultório no momento eu não tenho, né? Por conta da pandemia, muitas coisas, né, foram fechando, então eu tive que fechar o meu consultório, eu não estou mais no consultório, estou fazendo atendimento online, mas, como eu falei lá no início, né, o meu público de atendimento é o público materno e infantil. Então, particular, né, quando eu atendo particular, eu só atendo mulheres em período fértil, então, mulheres que estejam casadas, estão aí planejando engravidar, né, o ideal seria esse, que as mulheres, né, que os casais, né, nesse momento até pré-concepção, o ideal seria o casal, porque 50% vem do DNA paterno, então as pessoas jogam muita culpa na mãe, porque a mãe não se alimentou, mas, né, antes da concepção, 50% do DNA vai vir do pai. Se o pai come mal, os estudos já mostram que a genética que esse pai vai passar também não vai ser muito boa. Então atendo casais que estejam se preparando para engravidar, mulheres grávidas, mulheres amamentando e crianças até 10 anos. Esse é o meu público de atendimento. Então, assim, o meu atendimento no momento é online. Vocês podem me chamar em inbox aqui no Face, né? Mas eu posso já passar o número do meu telefone. Só que acredito que muitas pessoas aí já viram que ficam de fora do meu nicho, do meu público de atendimento. Então, o meu telefone é 98671-5870, tá? 98671-5870. 98651-78. 8671-5870. Todo mundo anotou, então, né? Podem procurar ela. Ou então você pode indicar outras pessoas que estejam de acordo com o grupo de vocês. Agradecer muito você, porque esse pessoal gostou muito, são muitos elogios, a sua live foi muito importante para poder sanar muitas dúvidas, né, de todos nós. Então, a gente agradece bastante a sua disponibilidade, né, de estar aqui com a gente. Sua primeira live, você também tem... Pois é. Me desculpem aí qualquer coisa, gente. Ainda mais que, como eu falei com a Clarice antes de começar, essa parte eu já dei mais presencialmente, que eu posso interagir com as pessoas. Eu sou uma pessoa que se mexe muito, né, usa muitas mãos, e aí eu me senti tolhida estando aqui numa live, mas que bom que as pessoas gostaram. Não, muito elogio, assim, você pode até depois olhar com calma, tem muito, muito elogio, né? Na verdade, agora, eu agradeço em nome da Pascom a sua participação,
né? Muito, muito obrigada. E já fica já o convite já guardadinho, porque a gente vai convidar de novo, porque o pessoal já pediu o bis, então a gente vai estar fazendo isso, tá? Ótimo, e nesse momento aqui agora, assim, muito obrigada mesmo. Muito... Tchau, gente. Boa noite. Beijão. E, gente, agradecer a participação de todo mundo ao longo da semana toda. Foi muito importante ter a participação da paróquia. A Débora teve, né, a iniciativa e ela pediu ao padre, o padre topou e comprou a ideia, e a Pascom, né, trabalhou para que a gente pudesse, né, ter essa maneira de divulgar com vocês e, né, ter como conversar. Então, hoje eu agradeço imensamente a Cláudia Silva, a Débora também, ao Padre Renan, ao Padre Henrique, ao Dr. Carlos Eduardo, e aí você, né, Dayana, que abrilhantaram essa semana para a gente com muito conhecimento, né, com falas e transcrições indescritíveis para a gente. Então, assim, o nosso agradecimento da Paróquia São José Operário a todos vocês. Muito obrigada, boa semana, fiquem com Deus. Tchau, Deus nos abençoe. Amém.